Fala pessoal! O vídeo de hoje é sobre a regra 18, que envolve montagem de boia. É o local que mais acontece protesto no esporte à vela, justamente porque os barcos se afunilam e além disso a regra possui vários detalhes. Para facilitar o entendimento, vou dividir a regra 18 em duas partes. Esse primeiro vídeo vou focar em situações que acontecem na marca de sotavento lá no popa. Imagine que todas as marcas do percurso da regata possuem uma área imaginária de 3 comprimentos de casco, e neste vídeo chamarei de área. A regra 18 está valendo a partir do momento que um barco chega nessa área. Se nenhum barco está em compromisso com ele, o barco safo de popa, o vermelho, deve dar espaço na marca ao barco verde. Lembrando, as definições de safo de popa, safo de proa, com compromisso, sem compromisso, já foram detalhadas em vídeos anteriores e deixarei o link aqui na descrição do YouTube. Quando um dos barcos chega na área em compromisso com outro barco, precisamos identificar quem é o barco interno e quem é o barco externo, mas isso depende do lado que a marca será contornada. Neste caso, o barco interno da curva é o verde e o vermelho é o externo. Se a passagem for pelo outro lado, agora o barco interno da curva é o vermelho e o externo é o verde. Sabendo quem é o interno e quem é o externo, a regra diz que o externo deve dar espaço na marca ao barco interno. Se o barco externo chega primeiro na área, mas tiver algum barco interno em compromisso, mesmo assim, o barco externo, nesse caso vermelho, deve dar espaço na marca para o barco interno, o verde. E aqui outra parte importante da regra. Se tinha compromisso quando um dos barcos chegou na área, neste momento o barco externo deve dar espaço na marca para o barco interno, mesmo que posteriormente o compromisso seja desfeito. O vermelho, que era o barco externo, continua com a obrigação de dar espaço na marca para o verde. Da mesma forma, ao contrário, se não tinha compromisso entre os barcos quando um deles chegou na área, o barco safo de popa, o vermelho, deve a partir deste momento dar espaço na marca para o barco verde safo de proa. Se posteriormente o barco vermelho surfa uma onda e fica em compromisso interno com o verde, o barco vermelho continua com a obrigação de dar espaço na marca para o verde. Por isso é importante quando chegar na área falar, gesticular se tinha ou não compromisso. Isso chama a atenção dos outros barcos, do júri e poderá te ajudar na hora da audiência de protesto. Agora que entra uma questão de definição de compromisso. Neste caso, o barco verde está em compromisso com o barco azul, o azul está em compromisso com o vermelho. Entretanto, apesar de não parecer, o vermelho e o verde estão em compromisso, pois o azul está no meio e está em compromisso com ambos. Nessa situação, o vermelho é o externo e deve abrir para o azul, e o azul deve abrir para o verde. O verde é o barco interno e possui direito a espaço na marca. Nessa situação, no momento que o verde entra na área, não tem compromisso, e ele é o barco safo de proa, barco da frente. O barco vermelho deve dar espaço na marca mesmo que esteja com a vela do lado esquerdo, e mesmo que posteriormente fique em compromisso interno. O vermelho não tem direito a espaço na marca. Isso acontece geralmente na outra boia do gate. Quando o primeiro alcança a área, os barcos estão em compromisso. O verde é o barco interno e o vermelho deve dar espaço na marca, pois é o barco externo. Mesmo os barcos estando em amuras opostas, quando entra na área de 3 comprimentos e quando tem compromisso, importa saber quem é o barco interno. Aqui o verde é o barco interno e tem direito a espaço para contornar a marca. A restrição do verde é não ocupar mais espaço do que o necessário para contornar a marca. Próximo exemplo acontece muito com barcos que não velejam de popa rasa. Se o primeiro dos barcos a chegar na área for o barco que está atrás, e mais tarde, quando o barco da frente der o jaibe e entrar na área, e o barco que vinha atrás agora está em compromisso interno, o barco externo deve dar espaço na marca para o barco interno. Nessa situação, o barco verde que estava atrás
terá direito ao espaço na marca de acordo com a regra 18.2a. Outra situação que acontece em grandes campeonatos. O barco azul se aproxima da marca, mas está fora da área. Quando dá o jaibe, o barco verde, que anteriormente estava safo de popa, agora fica em compromisso interno com o azul. E a regra exige, neste caso, que o barco azul dê espaço na marca para o verde, agora barco interno. Independente que o afastamento do azul da área tenha sido causado pelo fato de dar espaço na marca aos outros barcos em compromisso interno com ele. Agora o barco vermelho é o externo e deve dar espaço na marca para o barco verde, que é o interno, pois ambos estão em compromisso. Já o barco azul, que está atrás, não possui direito a espaço na marca com nenhum dos dois. Porém, verde e vermelho se atrapalham na manobra, e agora azul pode, por seu próprio risco, tirar proveito do espaço disponibilizado sem atrapalhar ambos. É importante deixar claro que o espaço na marca que o barco interno tem direito é o espaço para velejar com habilidade marinheira até a marca, contornar e seguir seu rumo com destino à próxima marca. Caso o barco interno ocupar mais espaço do que tem direito, ele deve se manter afastado do barco externo de sotavento. Neste caso específico, o barco verde claramente está ocupando mais espaço do que o necessário e poderá ser penalizado pela regra 11. Este caso também é muito comum. É uma chegada de popa e o barco vermelho está a barlavento e deve se manter afastado do verde, que está a sotavento. Porém, quando os barcos chegam dentro da área de 3 comprimentos de casco ao redor da CR, o barco vermelho agora é o barco interno e neste momento passa a ter direito a espaço na marca. O barco verde é o externo e deve respeitar a regra. Sim, a CR também é considerada uma marca. Não deixem de assistir a segunda parte da regra 18, no qual eu abordo principalmente a montagem de boia de contravento. Bons ventos e até o próximo vídeo!